Aleluia! Boa noite, Lagoinha! Gente, vira para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: que bom que você veio. Você está tão bonito hoje. Glória a Deus. É muito bom nós podermos estar aqui neste lugar mais uma noite, recebendo mais uma vez uma palavra diretamente do coração do Senhor. E eu quero te dizer esta noite que o Senhor está te chamando para um lugar mais profundo nele, amém? Você está aqui porque o Senhor está te chamando para um lugar de intimidade com ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é muito bom. O seu amor nem se fale. É algo indescritível, não é verdade? E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de um Deus pessoal. Isso mesmo, um Deus pessoal. E aí eu queria começar definindo com vocês o que é impessoal. O que é impessoal? Cuja existência não se manifesta como pessoa, sem características de pessoa. Então, impessoal é onde não se manifesta características de pessoa. E aí a gente vai perguntar: mas o que é uma pessoa então? A gente fala assim: sou eu, aqui ó, né? Braço, perna, cabeça. Sim, mas pessoa, o que caracteriza uma pessoa, na verdade, é a capacidade que ela tem, né, de pensar, de decidir, de ser racional, né, tomar algumas atitudes. Isso vai definir que aquela pessoa ali é uma pessoa e não um ser irracional. E o que acontece? Por que nós estamos definindo isso? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus ele não é uma força. Deus ele não é um arrepio que a gente sente aqui. Deus ele não é uma alegria que você sente. Deus ele não é como muitas pessoas falam assim: se Deus quiser. Mas às vezes não sabe o poder que essa frase tem. Porque se Deus quiser, irmãos, Deus quer e acabou. Já está determinado que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos tocar, que Ele quer nos transformar, que Ele quer, sabe, nos mover. Isso já é claro na palavra dEle. Quando a gente entende, quando a gente fala se Deus quiser, nós estamos falando de uma vontade dEle. E não de algo que é simplesmente irracional. Porém, algumas pessoas ainda falam de forma irracional. Se Deus quiser, sem saber o poder, sem saber o peso que essa frase pode causar. A verdade é que Deus, ele é sim uma pessoa. Deus, ele não é um objeto inanimado, ele não é uma fezinha. Deus, ele não é, sabe, uma coisa que você fica repetindo até dar certo. Não. Deus é uma pessoa e Deus ele é um ser sim relacionável. Você pode repetir comigo: Deus é uma pessoa relacionável. A gente precisa entender que Deus entende, Deus sente, Deus age. Ou senão, como que a gente vai fazer? A gente vai orar: Deus me abençoa, sem crer que Deus está nos ouvindo? Sem crer que Deus pode nos abençoar, sem crer que Deus irá fazer? Não faz sentido, faz? Nós sabemos que Deus tem pensamentos, que Deus tem vontades. Nós sabemos que Deus, Ele é quem Ele é. Vou mostrar para vocês alguns versículos que demonstram alguns desses sentimentos para personificar a pessoa de Deus. Sobre pensamentos, Isaías no capítulo 55, versículo 8 e 9.
Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. O Senhor, Ele não só pensa, como Ele tem sobre nós pensamentos de paz e não de mal, para que nós possamos ter o quê? O fim que nós desejamos, que é a eternidade com Ele, amém? Glória a Deus. Aí, só um que tá ligado, hein? Eita glória. Deus, Ele também tem emoções. Nos Salmos nós vamos ver diversas vezes demonstrando o sentimento de Deus, de um Deus compassivo, de um Deus amoroso, de um Deus que tem misericórdia. E aí eu trouxe para exemplificar para vocês Salmos de número 78. Nós vamos ler do versículo 38 ao 41. E no entanto, Ele foi misericordioso, perdoou os seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra Ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. E ali nós vemos algumas emoções de Deus. Nós vemos o que? A compaixão, a misericórdia. Nós vemos ali também que Deus o que? Se entristeceu por causa da rebelião, por causa, daquilo que aquele povo, mesmo vendo tantas maravilhas, mesmo vivendo tantos milagres, eles ainda assim se recusavam a obedecer, eles ainda assim estavam, em rebeldia contra Deus. Mas aí a gente vê a característica, Nós vemos aqui a emoção de Deus. Apesar de sentir aquela tristeza, o Senhor foi misericordioso, o Senhor amou, amém? Outra coisa que podemos definir aqui também, para a gente classificar sim Deus como uma pessoa, são as suas vontades. Uma que é aquele versículo de praxe que todo mundo já sabe, A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós sabemos que Deus sim tem uma vontade. E aí eu trouxe mais dois versículos para que vocês também consigam compreender. Tem muitos, irmãos, mas eu trouxe só para vocês terem uma confirmação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta com o nosso irmão. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Deus, Ele tem vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos concluir sim que Deus, Ele é um Deus pessoal. Sim, Deus é um Deus que busca se relacionar conosco. Nós temos, nós já falamos, foi falado, repetido, e sempre que podemos falamos, é que lá no início, quando o homem foi criado, ele foi criado com o propósito da glória de Deus, para se relacionar com Deus. O pecado quebrou isso, porém, Deus, em toda a história, Ele mesmo vem tomando atitudes de amor, atitudes de misericórdia, para quê? Para que nós pudéssemos sim voltar ao nosso propósito, para que nós pudéssemos sim o adorar, para que nós pudéssemos sim nos relacionar com Ele, amém? Todo mundo consegue entender e perceber que Deus é um Deus pessoal, que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que quer que você se relacione com Ele? Entender, gente, isso é primordial. E tudo isso, esse relacionamento com Deus, só é possível por causa de Jesus. Você pode repetir comigo? O meu relacionamento com o Pai só é possível por causa de Jesus.
Jesus, irmãos, é a demonstração exata do amor do Pai. E olha que graça derramada, que amor derramado. É algo que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. Talvez você, na sua vida, tenha tentado explicar muitas coisas. Tem tentado achar justificativa para esse amor tão grande, porque não faz sentido e de fato não faz. Se a gente for tentar procurar, se a gente for buscar um sentido para isso, nós não vamos achar. E aí eu quero te dar uma dica: não tente entender, só viva esse amor, irmãos. Só viva dessa graça abundante que foi derramada sobre a sua vida. Só viva dessa graça abundante que te faz ser livre hoje para sentar nessas cadeiras aqui e retribuir esse amor. Existem países que são perseguidos, pessoas que são missionários que são perseguidos, cristãos que são perseguidos por causa do amor de Cristo. Hoje nós temos uma liberdade de estarmos diante de Deus na hora que a gente quer, quando a gente quer, no lugar que a gente quiser. E aí eu quero te perguntar, o que nós temos feito com essa liberdade? Como que nós temos reagido diante dessa sociedade? Como você tem se posicionado diante desse amor que você tanto recebeu? E muitas vezes, irmãos, nós não temos nos posicionado, e essa é a verdade. Só que o Senhor, Ele está te chamando para um lugar de intimidade. O Senhor, Ele está te chamando para que você vá mais fundo no amor dEle. Para que você consiga entender que você, sim, tem um plano. Você foi sonhado. Você não é qualquer um. O Senhor, Ele te chamou, Ele te levantou com um propósito. E não é viver super, hiper, mega, ultra bem com todas as suas vontades sendo feitas. O seu propósito é gastar a sua vida aos pés do Senhor, declarando esse amor que te alcançou, para que outras vidas que ainda não receberam esse amor possam ser tocados, possam ser transformados. E é isso que nós fomos chamados, irmãos. Glória a Deus. Esse amor que nós recebemos não dá para explicar. João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Romanos 8, 38 e 39 vai dizer assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, irmãos, esse amor é poderoso, esse amor é profundo, esse amor, ele despedaça jugo, quebra maldições. Esse amor não tem como, não existe nada que possa quebrar esse amor. E você precisa entender isso, sabe por quê? Porque se você não entende que precisa viver esse amor simplesmente, não precisa entender esse amor, sabe o que você vai fazer? Arrumar desculpa. Como assim, D'Angela, arrumar desculpa? Se você não compreende que esse amor já te alcançou, você nunca vai se sentir bom o suficiente para estar diante de Deus. Você nunca vai se sentir forte o suficiente para vencer as suas lutas, mesmo a palavra falando que você é mais que vencedor. Você nunca vai ficar à vontade na presença de Deus, fechar os teus olhos, deixar o Espírito Santo te conduzir, sabe? Você fluir, por quê? Você vai olhar para você e vai falar: eu não mereço. Se você não entende que esse amor é para ser vivido e não é para ser entendido,
Você pode não se sentir perdoado, quando na verdade o Senhor já te perdoou. Você consegue compreender que se você não mergulhar de cabeça nesse amor, sem pensar duas vezes, você vai deixar de viver coisas extraordinárias na presença do Senhor? Você vai deixar de viver coisas grandes, que nós mesmos até nem sabemos, mas que já está liberado sobre nós? Você já parou para pensar que muitas vezes você tem perdido o seu tempo com bobeiras, que na verdade a única coisa que você precisava fazer era se render? Senhor, eu não me sinto perdoado, mas eu sei que eu sou perdoado, e eu rasgo meu coração diante de Ti. E é assim que o cristão tem que fazer, irmãos. O amor de Deus é tudo o que nós precisamos. O amor de Deus é o que nos completa. O amor de Deus é o que nos permite chegarmos até a Ele. Se você não vive o amor de Deus, você não consegue se achegar nele. Se você não vive o amor de Deus, você não desfruta de promessas liberadas sobre a sua vida. Se você não vive o amor de Deus, vou te falar, você não consegue descansar, porque você não vai ter forças o suficiente para crer que Ele é galardoador daqueles que o temem e daqueles que o buscam. Viva o amor de Deus. Se permita viver o amor de Deus. E eu quero compartilhar com vocês 2 pontos. O louvor já pode até subir, porque eu não vou me demorar. Mas eu quero compartilhar com vocês 2 pontos sobre quando você decide se lançar nesse amor de Jesus. O primeiro ponto é que você não se achega a Ele. Como assim, D'Angela? Não. Ele permite que você se achegue a Ele. Olha só. Não adianta você se esforçar, não adianta você ir na força dos seus braços, não adianta você querer ir na raça. Porque o que você precisa se permitir é que o Espírito Santo toque o seu coração, te convença dos seus pecados, você encontre o arrependimento genuíno, e aí sim, permita que a graça e o amor de Deus invadam o seu coração. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o que fala em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor nos chama. João 14:16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Nós não estamos sozinhos. Nós nos achegamos ao Pai por causa de Cristo Jesus, porque Ele escolheu nos amar, porque Ele nos atraiu a si mesmo. Então você precisa sim permitir que esse amor de Cristo te invada, porque é só através desse amor que você consegue se achegar ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Cristo Jesus é o quê? É o amor de Deus Pai materializado aqui nessa terra. Posso te falar uma coisa? Não é você que está querendo ir a Deus, é Deus que está te querendo perto dele. Posso te falar outra coisa? Você não escolheu estar aqui.
O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você ouvisse: mergulhe no meu amor, mergulhe no meu amor, se aprofunde em intimidade comigo. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para sua vida é muito mais do que uma bênçãozinha, é muito mais do que uma vitória, é muito mais do que qualquer problema resolvido. O que Deus tem para sua vida é você desfrutar da eternidade aqui na terra. O que Deus tem para você é uma vida eterna na presença do Pai. E lá sim não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá dor, mas é só através de um desfrute total do amor do Pai. E olha só, o segundo ponto. Primeiro ponto, vocês lembram? É Ele quem está te chamando, não é você que está vindo. O segundo ponto, Ele te chama para se assentar à mesa com Ele. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Olha só, irmãos. Deixem que eu lhes ensine. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o Senhor está querendo dizer para nós aqui essa noite? Olha, eu estou te chamando, mas eu não só te chamo, como eu também me assento com você, como eu também seguro as tuas mãos e caminho com você. E eu não só caminho, como eu cuido de você, como eu te ensino como você deve ser, como eu carrego com você todo fardo, todo jugo. Eu estou com vocês. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ei, irmão, posso te falar uma coisa? Se renda a esse amor de uma vez por todas. Tire toda a resistência. Sabe por quê? Porque o Senhor está te chamando esta noite. E além dele te chamar, Ele está te dizendo: olha, filho, eu vou te ajudar. Olha, filho, eu vou te ensinar. Olha, filho, eu vou caminhar contigo. Isso é a demonstração e materialização do amor do Pai conosco, feita através de Cristo Jesus naquela cruz. Fique de pé, irmãos. Feche os seus olhos neste momento e peça ao Senhor assim: Senhor, eu quero me render totalmente a Ti. Senhor, eu quero me lançar no Seu amor. Eu não quero entender, eu quero viver. Eu quero, Senhor, ser respaldado, ser guardado por Ti. Senhor, nós entendemos nesta noite que Tu és uma pessoa ao qual nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos sim aprofundar as nossas raízes no Senhor. E Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que tem tido como um bloqueio, qualquer tipo de desculpa que às vezes nós mesmos temos colocado como um empecilho para nos achegarmos até a Ti, Senhor, com verdade, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, traga a nossa memória, traga o nosso coração, coisas que precisamos nos arrepender, caminhos que precisamos consertar. Espírito Santo, nós clamamos nesta noite
Jesus, inundados pelo teu amor, inundados pela graça, inundados por ti, para que em nome de Jesus a única coisa que sobreviva, Senhor, seja um coração quebrantado, um coração apaixonado pelo Senhor. Deus, nós entendemos que podemos entrar na tua presença, que o Senhor nos convida a essa presença, e não só nos convida, como também senta, como também nos ensina, e nós queremos viver isso, Senhor, de verdade. Nós queremos nos aprofundar na comunhão com o Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ter desejo de orar. Nós queremos sim ter desejo de ler a tua palavra. Nós queremos sim, Senhor, ter desejo de jejuarmos, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, nos desperta a intimidade com o Senhor. Deus, nós te pedimos, nos leva, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Pai. Senhor, que os nossos corações esta noite possam se encontrar sedento, que o nosso coração esta noite possa se encontrar com fome, com desejo de te conhecer, com desejo, Senhor, realmente de nos aprofundarmos em ti, em o nome de Jesus. A morte não podia tocá-lo. Ele entregou o teu espírito, e a Bíblia diz que o sol se escureceu e que houve terremoto, pessoas ressuscitaram. Mas algo além disso, além do físico aconteceu, algo espiritual aconteceu. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. E aí às vezes você vai falar assim: D'Angela, mas o que significa esse véu? Deixa eu te falar, na época do tabernáculo havia como se fosse, vamos colocar aqui para que vocês entendam bem, o átrio ou pátio, como se fosse lá na cantina, o lugar santo, como se fosse onde vocês estão, e o santo dos santos, como se fosse onde nós estamos.
E a presença de Deus, toda vez que era manifestada na propiciação, ela descia exatamente aqui, no Santo dos Santos. E havia um véu nesse tabernáculo que separava o Santo dos Santos do lugar santo. O que isso simbolizava, gente? Antigamente não eram todas as pessoas que tinham acesso à presença de Deus. Não eram todas as pessoas que poderiam adentrar a presença de Deus, estar diante de Deus. Existiam pessoas específicas, com qualidades específicas, descrições específicas, roupas específicas, para que elas pudessem entrar na presença de Deus. E quando Jesus ali entrega o teu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo, o véu que separava a presença de Deus com o povo de Israel, foi rasgado. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos adentrar na presença do Senhor. Hoje nós somos livres para adorá-lo. Hoje aquilo que separava não separa mais. Minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz de ver, andar e ser, me fez amigo em seu rei. Aleluia. Irmãos, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Jesus, Ele nos ensina a nos direcionar ao Pai como? Pai soberano? Não! Pai nosso que estás no céu. Talvez você tenha vivido uma vida de religião, não tem se aprofundado, não tem desfrutado dessa liberdade de estar na presença do Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida apática. Irmãos, não é para isso que você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque o Senhor está chamando, está dizendo: ei, o templo já se rasgou, o véu do templo já se rasgou. Ei, você é meu, eu te chamei pelo nome, eu te formei, eu te escolhi. Você é meu. E eu quero convidar você que entendeu que Cristo é o amor que você precisa mergulhar, que Cristo é a pessoa que você não tem que entender, você só tem que viver e desfrutar, porque Ele te chama essa noite, porque Ele quer se assentar na mesa com você e te ensinar e desvendar coisas espirituais